Que bom que você veio. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês estão aqui. Vocês escolheram a melhor parte. Vocês escolheram estar no melhor lugar. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. E eu tive uma recordação. Acho que foi no último ou no penúltimo culto que nós tivemos. Eu mostrei um monte de foto para o Jonathan, não foi? As fotos da célula que a gente fazia antigamente, dos cultos, e tinha lá a foto deles tudo pequeno, tudo adolescente, né? O João e ele tocando, lembra disso? Mostrei um monte de foto. E agora eu olhei aqui, eu vi que o Jonathan estava tocando no grupo. Nossa, aquilo foi, né? É bom demais. É muito bom. Uma recordação que o Senhor me trouxe aqui. Quer dizer que nós estamos permanecendo. E que algo maior está por vir. Porque era uma antiga geração com uma nova geração. E eu não sabia que eu estaria aqui na frente com vocês. Mas mesmo assim, o Senhor me trouxe uma palavra e eu queria que a Bruna colocasse para mim na tela a imagem que eu pedi para ela, antes de passar a palavra e preparar o coração do nosso amado Mateus ali. Eu acredito que deve estar ali. Eu tenho certeza absoluta que vocês, assim como eu, já viram aquela imagem ali. Timóteo, eles podem, você não. E essa canção que nós cantamos, a canção Simeão, a gente cantou algo muito profundo. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida para te coroar. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão nessa noite. E eu não vou abrir em Timóteo, mas eu quero deixar só um versículo no coração de todos aqui, inclusive o meu. Você que vai começar as aulas agora na semana que vem, você que vai para a faculdade, você que vai para o ensino médio, ensino fundamental, a segunda parte do ensino fundamental, para você não perder o foco, né? Porque nós sabemos que muitos laços, muitas setas vão ser colocadas diante de vocês que vão começar o ano letivo, tanto na parte do ensino, quanto nas ideologias, quanto na parte de relacionamentos. E eu gostaria de compartilhar um versículo com vocês em Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E eu quero deixar esse conselho bíblico, conselho que vem de dentro da nossa instrução, da nossa bússola, que é a palavra do Senhor, para que nós não nos esqueçamos de quem nós somos, de que nós somos em Deus. Nós somos em Deus como Timóteo era, diferente. Nós fomos separados pelo Senhor para fazer a diferença e não para ser igual os outros são. Eu queria deixar esse conselho para vocês. Vocês, assim como essa imagem fala, Timóteo, eles podem beber, eles podem usar droga, eles podem ter relacionamentos múltiplos. Mas você, Timóteo, eu vou falar Timóteo, você sabe que é o seu nome e o meu nome. Você não pode. Você é um jovem separado pelo Senhor. Você está aqui se preparando para algo maior. Como a pastora estava falando ali para mim no fundo. Ele vai pregar para uma multidão de pessoas. Eu creio que é uma multidão de pessoas que está aqui. Amém, glória a Deus. Essa multidão será muito maior. Então, vocês que estão começando, vão começar. Vocês que estão no trabalho também, vocês não são todo mundo. Vocês não precisam estar nas mesmas rodas. Vocês não precisam
compartilhar das mesmas piadas, vocês não precisam estar no meio das ideologias, porque vocês são jovens, e como jovens vocês são fortes, e vocês podem e devem vencer o maligno através da palavra do Senhor. É essa palavra, como diz em Salmos, medita nela de dia e de noite. É essa palavra que é a lâmpada para os seus pés e a luz que vai iluminar a escuridão desse mundo. Então, se esse é o conselho que eu posso dar, assim como eu dei para os meus meninos que vão começar, eu estou dando para vocês também. Não percam o foco. O ano está começando. Vocês têm o ano inteiro de sonhos, de realizações, de coisas para fazer, mas acima de tudo, guarde o seu coração, guarde a sua mente, busque no Senhor, se é para você, se é para você falar, se é para você agir, se é para você estar no meio, busque uma orientação do Senhor. Vocês têm paz, vocês têm líderes, vocês têm pastores, vocês têm pessoas de Deus que podem estar aconselhando vocês, mas acima de tudo, vocês têm a palavra do Senhor, e ela é a instrução para o seu dia a dia, é o seu manual. Ela não mudou, ela não é temporal, ela é atemporal, ela ultrapassa os tempos, ela é nova todo dia. A palavra do Senhor diz que ela se renova cada manhã. Então todos os dias que você buscar por uma palavra, você vai ter um renovo do Senhor, porque ela renova cada manhã, e a cada manhã é uma oportunidade nova de você ter um relacionamento com Ele. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para vocês. Nós não temos visitantes, mas eu gostaria que o pessoal de Hortolândia desse um aceno aí para a gente, não perder o costume. O pessoal da sede, cadê o pessoal da sede? Ô, glória! Ele ali está, eu sei de ver, né? É a nova geração. O pessoal da segunda, eu e meus filhos, o Aparecido está ali também. Irmãos, por mais que nós estamos aqui, esse número de pessoas é o número que o Senhor escolheu para estar, é o número que o Senhor escolheu para tratar o nosso coração. Não se impressione com isso, não se impressione com as quantidades, porque está tendo um ajuste do Senhor, e no tempo oportuno é Ele quem vai dar o crescimento. E quando a gente vê lá em João 15, nós vemos que o Senhor é quem traz a poda, o Senhor quem traz o corte, é o Senhor quem dá o crescimento. A gente planta, um rega, o outro faz outro serviço, mas é o Senhor quem dá o crescimento. Então, a nossa constância, a nossa busca, o nosso clamor pelo Senhor vai aumentando e, consequentemente, o Senhor vai acrescentando. Eu gostaria que vocês, mais um momento, se colocassem de pé. Quero chamar aqui já o Mateusão, que vai estar compartilhando a palavra do Senhor. Mateus. Né? Glória. O pessoal de Hortolândia deu um meio para dar um incentivo. Eu sei que você já tem a sua zona de conforto lá em Hortolândia, aqui já não é uma zona de conforto, mas eu tenho certeza que o Senhor colocou no seu coração, vai ser pontual para cada um de nós aqui. Amém? Gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. E eu quero aqui apresentar, Senhor, a vida do Mateus, que vai ser, Senhor, esse canal de bênção para a nossa vida. Que o Senhor o use com Deus, aleluia. Com poder. Oh, glória, glória, glória. Ei, Deus de poder, aleluia. Glória, glória, glória ao Teu nome, Senhor. Que o Senhor quer tratar o nosso coração, que o Senhor nos revista de autoridade nessa noite, que toda timidez, Senhor, caia por terra, Senhor, e que venha, Senhor, ousadia, intrepidez da Tua palavra aqui. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique à vontade, vamos ouvir a palavra do Senhor. Né, gente?
diferente, para responder algo diferente do que o mundo vive. A nossa vida é diferente, né? Só que para que o Senhor nos chamou de fato? Para o que Ele nos convida? Qual o interesse do Senhor com a sua igreja? É sobre isso que eu queria falar um pouco hoje. Quero convidar vocês a abrir Lucas 1, versículo 26. Todo mundo achou? Dá para acompanhar aqui na tela, beleza. Assim me fez o Senhor nos dias que tentou em mim para destruir o que aprova entre os homens. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que a salvação seria esta. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que eu não conheço homem algum? Respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era estéril, que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a tua serva, Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu vou convidar vocês para fazer uma oração nesse começo. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos como corpo, como igreja, como membros do corpo de Cristo. Nós nos colocamos diante de Ti e apresentamos o nosso coração. Nós precisamos ser ensinados pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que caminhemos cada dia mais de glória em glória, Pai, à medida que nós nos tornamos mais parecidos com Cristo, porque é para isso que o Senhor nos chamou. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra venha fazer morada no nosso coração, Pai, que não venha só realmente passar pelos nossos ouvidos, mas que venha permanecer. Em nome de Jesus, Pai, tome toda a nossa atenção, Pai, os nossos olhos, os nossos ouvidos, tudo aquilo que possa nos distrair daquilo que o Senhor quer falar, daquilo que o Senhor quer fazer, Pai, que seja em nome de Jesus. Nós nos submetemos nesse momento à autoridade do Teu Espírito, Pai, e com paciência, Pai, pois nós não queremos nada além da Tua presença, Pai, nós não queremos nada além de Ti. Enquanto o Senhor não vier, Pai, nós estaremos aqui pacientemente esperando. Em nome de Jesus, Pai, fale conosco através da Sua palavra, Pai, nos ensine cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. O que eu quero falar hoje é um pouco a respeito do lugar onde renasceu o impacto, né? O impacto ficou parado por um tempo, só na segunda que voltou um pouco antes. Mas enfim, antes de acontecer tudo isso, eu já estava vendo essa realidade do que como estava o impacto das nossas três igrejas, né? Não estávamos tendo reunião, a gente via que os jovens estavam sem participar de alguma coisa que seja especificamente deles, né? Sem que a gente se reunisse, ou até a questão da unidade das igrejas era uma das coisas que me incomodava muito e que eu ia conversar com meus pais a respeito disso. E que não cabia na minha cabeça que faz sentido algum três igrejas que são da mesma denominação e até outras igrejas que fazem parte do mesmo corpo de Cristo. Cristo, conforme a palavra
Ele fala que vocês sejam um, assim como eu e o Pai somos um, para que o mundo creia que Cristo me enviou. Então, uma das responsabilidades nossas como igreja é de sermos unidos uns com os outros, é de não aceitar a divisão do corpo, até porque nós somos todos membros do mesmo corpo e não tem como um braço fazer uma coisa assim que o outro braço esteja junto, você ser revoltado com a ponta do dedo, sendo que você é o outro dedo, então todo mundo faz parte do mesmo corpo. Não cabe a gente ficar brigando ou se dividindo. A gente estaria contra a ideia de Cristo, aquilo que Cristo nos mandou fazer, aquilo que Ele nos ordenou como igreja. Mas enfim, uma das coisas também que me incomodava muito era a questão de que assim, eu comecei a participar de várias coisas, né, na minha vida pessoal, com a faculdade. Lá na faculdade eu comecei a participar de um grupo que faz parte do Dunamis, do movimento Dunamis. E, enfim, nessas coisas da vida, até na minha escola onde eu estava, e o que a gente acompanha das outras igrejas aí do Brasil, é que de fato a gente percebe que isso é nítido, né? Que há uma nova dispensação de graça do Senhor para esse nosso tempo, para a nossa geração. Eu acredito que todo mundo já ouviu várias vezes, quando está na igreja, a história dos nossos pais, ou enfim, pessoas da geração antes da gente, contando de como era a igreja na época deles, né? Eu acho que até muita gente até cansou disso, às vezes. Mas que eles começam a falar, porque na nossa época, segunda-feira tinha culto tal, na terça-feira tinha culto de libertação, e quarta-feira tinha culto de tal, e quinta era culto de ensino. E quando começava o culto de libertação, era um manifestado o poder de Deus, aquela coisa louca, e pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, e começa a contar e traz como se fosse um peso para a igreja atual de que nós não estamos vivendo isso de novo, sendo que o Senhor que fez naquele tempo é o mesmo que pode fazer hoje. E isso é algo que de fato incomoda as pessoas que viveram isso, só que às vezes eu acredito que a maneira que isso é trazido para a gente fica ouvindo isso e fala, beleza, mas você conta tudo isso na sua época e fica nesse saudosismo, mas o que eu tenho que fazer para viver isso na minha geração, sabe? E eu creio realmente, até pelas promessas que o Senhor tem feito no Brasil, as coisas que o Senhor tem falado a respeito da nossa nação e as coisas que eu tenho visto e vivido em outros ambientes, que de fato o Senhor quer fazer de novo aquilo que Ele já fez outras vezes. E às vezes até maior do que aquilo que as outras pessoas já fizeram na nossa geração, pode ser algo muito maior. Só que cabe a gente fazer a nossa parte, contribuir para participar disso. Por isso, esse texto eu trouxe. O primeiro tópico do que eu queria ministrar hoje é a respeito de gerar Jesus em nós, gerar os sonhos e os projetos de Deus na nossa vida. Bom, quando Jesus nasceu, a gente sabe que além do que Ele era, né, que Ele era Deus de fato, mas Ele também era o plano divino para a redenção da humanidade. Ele era aquele que ia restaurar todas as coisas, o elo que foi perdido. E Ele, mesmo que Ele já existia antes, Ele sempre foi, Ele sempre esteve, Ele participou da criação do mundo. Mas aqui na Terra, quando Ele volta, Ele é gerado em alguém. Ele é gerado no corpo de Maria, conforme a gente leu no texto, porque Deus quis assim, sabe? Não há muito o que explicar, mas Deus quis assim. Então Ele fez esse jeito. E Ele não faz tão diferente nos dias de hoje, porque tudo aquilo que Ele tem sonhado, que Ele tem projetado, tudo aquilo que está no coração de Deus, Ele deseja compartilhar conosco e Ele quer gerar dentro de nós aquilo que Ele tem para a nossa geração. Então é da nossa responsabilidade se colocar nessa posição, assim como Maria, nesse texto, conforme a gente leu no último versículo, né? Eis aqui a tua serva, e dentro dela nasceu o que foi a luz para o mundo, aquele que redimiu os pecados de todo mundo. Ela viu dentro de si, dentro do seu próprio ventre, aquele que foi tudo em todos. E o Senhor ainda hoje Ele busca e pergunta para nós se nós aceitamos aceitar esse fardo de dizer, eis-me aqui, Senhor, gere Jesus dentro de mim, gere os seus sonhos, os seus projetos dentro de mim. Eu quero ser realmente esse ventre, ou esse
nesse lugar onde vai nascer as coisas, vai nascer aqui na terra, aquilo que já existe no seu coração. Vai nascer aqui na terra e vai acontecer aqui nos nossos dias, no nosso tempo, aquilo que já é uma realidade do Senhor, aquilo que o Senhor já assumiu, aquilo que o Senhor já projetou. Só que não é fácil, né, gerar. Sou homem, sou tudo, então não sei muito a respeito disso, mas o que a gente sabe é o que a gente vê das outras pessoas, né, que é óbvio, pelo que a gente vê. Enfim, gerar não é fácil. Gerar uma vida, gerar uma pessoa, não é fácil, gente, e do mesmo jeito não é fácil para a gente gerar as coisas que estão no coração de Deus, porque tudo que a gente faz para o Senhor ele é custoso, afinal. Deus nos chamou foi para abrir mão da nossa própria vida para viver para Ele. Sabe, uma das coisas que sempre me tocou no meu coração é que, assim, outra realidade que a gente sempre ouviu desde criança é a respeito da igreja perseguida, né? Quanto que as pessoas custam para as pessoas que estão em outros lugares do mundo aceitar o Evangelho. Aceitar o Evangelho não é só uma coisa que a gente fala, sim, Senhor, eu aceito o Senhor, Jesus, Salvador, Mestre Salvador da minha vida, Senhor Salvador da minha vida. Mas elas de fato abrem mão da sua própria vida de maneira literal, porque quando elas fazem isso, elas estão decidindo morrer, porque onde elas estão não pode aceitar Jesus como seu Salvador, não pode confessar a fé em Cristo, mas isso de maneira nenhuma tem que ser mais custoso para eles, para a gente, sabe? Mesmo que a gente não tenha que morrer na carne, mesmo que a gente não tenha que morrer carnalmente, a gente tem que morrer para a nossa carne, sabe? A gente tem que morrer para os nossos próprios interesses, para as coisas que estão no nosso próprio coração. Porque o que a gente aceitou quando a gente disse sim para Jesus não era uma coisa simples que a gente falava, nossa, legal isso aí, você fala de Jesus, e quero andar com esse povo da igreja que parece ser legalzinho. Não, na verdade o Senhor nos chamou para algo muito mais sério, algo que vem de vários anos atrás. Custou a vida de muitas pessoas, que custou muito para muita gente, e que hoje não pode custar menos para a gente. Tanto que a gente não tem, como eu disse, a gente não tem que morrer carnalmente, a gente tem que morrer para a nossa própria carne. E essas coisas que a gente fala, que a gente traz como custo, para aquilo que é custoso, daquilo que é sofrimento, dentro desse lugar de gerar Jesus, ou gerar os projetos dos sonhos de Deus em nós. Na verdade, são dores de parto, sabe? São as coisas que doem na gente, para que aquilo que a gente que foi gerado dentro de nós possa ser externado para as outras pessoas. Gálatas 4,19, Paulo fala assim: meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Ou seja, ele fala literalmente disso que eu acabei de falar, que para que Cristo seja formado em outras pessoas, ou para que Cristo seja externado, para que as coisas que estão no coração de Deus, para que o conhecimento de Deus seja revelado para as outras pessoas, é necessário que alguém primeiro ele fale: eis-me aqui, Senhor, gere Cristo dentro de mim, e eu sou disposto a sofrer as dores de parto necessárias para que Cristo seja conhecido e formado dentro das outras pessoas. Como eu disse na introdução, essa questão do impacto que foi voltado agora foi uma coisa que foi gerada no meu coração. Quando eu vi essa realidade que a gente estava vivendo, eu me incomodei muito, e eu falei com os meus pais, né, a respeito disso, falei: nossa, não está certo, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa orar a respeito disso. E foi o que a gente começou a fazer. Eu até desenhei outros projetos na minha cabeça. Tinha a ideia de começar primeiro só com os músicos, reunindo todo mundo que toca nas 3 igrejas, para a gente começar a tocar alguns sábados, enfim, qualquer outra coisa. Eu estava tentando projetar alguma coisa para a gente poder se reunir, ou para a gente poder se movimentar com um grupo de jovens da igreja. Só que não é só fazer, né? A gente precisa gerar as coisas no coração primeiro. A gente precisa que aquilo, antes da gente ir, a gente não recebe as coisas que nós vamos parir, digamos assim, e a gente joga para fora de uma vez. A gente tem que primeiro gerar aquilo dentro da gente, tem que amadurecer, né? Tem que orar, colocar isso em oração diante do Senhor, para que Ele alimente aquilo que está no nosso coração, para que Ele
de fato conduz a cada uma dessas coisas, porque conforme a gente disse, eu disse no começo, a gente não está gerando algo nosso, não é algo do nosso coração que a gente pode dizer, eu quero desse jeito, e eu quero que seja feito assim, e essa é a minha vontade, assim vai ser feito. Na verdade, a igreja de Cristo, Ele que é o dono de todas as coisas, Ele que todas as coisas que nós fazemos para Cristo, para a sua igreja, tem que ser primeiro gerado dentro do coração dele, tem que ser a vontade dele. Porque o que adianta eu querer fazer algo para a igreja de Cristo, ou eu querer fazer algo para agradar o Senhor, antes de consultá-lo e saber se de fato aquilo é uma vontade do coração dele? Não faz sentido, não cabe, né? Para alguém que faz parte do corpo de Cristo e que quer fazer algo para ele. Então, tudo aquilo que a gente tem que gerar, tem que ser gerado no lugar de intercessão, de oração. Um texto que eu trouxe aqui é um livro que eu comecei a ler recentemente, muito bom. A história do avivamento da Rua Azusa. Eu creio que todo mundo já deve ter ouvido falar a respeito do avivamento da Rua Azusa. Eu comprei o livro, comecei a ler, porque sempre foi uma coisa que me interessou muito, né? E ele fala em vários trechos do livro a respeito de ele que foi uma das pessoas que gerou de fato o avivamento naquela cidade. Ele fala várias vezes de momentos em que Cristo chamava ele, e que ele fala assim: o peso da oração e da intercessão está sobre os meus ombros, eu não consigo andar, eu não consigo fazer outra coisa, eu preciso ir para o lugar de oração, de intercessão, eu preciso orar a respeito disso que está me incomodando, porque o peso da oração está sobre os meus ombros, eu não consigo viver com isso sobre mim. E ele fala assim: a verdadeira intercessão, uma angústia de alma, é tão nítida no espírito quanto as dores de um parto normal. E, de fato, essa angústia de alma que a gente vê aqui, a gente pode achar estranho como assim, o Senhor não quer que nós fiquemos angustiados. Não faz sentido, né? Isso que ele fala que ele quer que nós vivemos, que ele tem para nós a plena paz, a paz que excede todo entendimento, e ele quer que a gente fique angustiado. Não faz sentido. Mas essa angústia citada aqui nesse texto, e nos textos da Bíblia também, é uma angústia que nós compartilhamos com Jesus. É uma angústia que angustia o coração de Jesus, que ele se sente incomodado com o pecado, ele se sente incomodado com as coisas que há na sua igreja, que não está conforme a sua própria vontade. Ele se angustia com as coisas que acontecem, que são contra ele. Até uma das coisas interessantes para a gente trazer hoje, eu li um texto a respeito de Moisés, quando ele desce do monte e ele encontra o povo de Israel lá dançando e adorando o bezerro de ouro. E a Bíblia fala que ele pega e ele quebra as duas tábuas, né, os 10 mandamentos que ele tinha trazido do monte, que Deus tinha escrito, Deus tinha gerado e colocado nas mãos dele e trazer para o povo. Só que quando ele chega e vê o povo de Israel daquele jeito, ele fica angustiado e ele não se controla com aquilo. E ele joga as pedras no chão, quebra, fica inconformado, pega o bezerro de ouro, queima, reduz aquilo a pó e joga na água. Então, assim, que de fato não, poxa, você vai falar assim: nossa, Moisés então ficou irado, revoltado com o povo. Isso é uma coisa que o cristão pode fazer, mas na verdade Moisés estava compartilhando de uma angústia, do incômodo do Senhor, porque o Senhor ele também estava incomodado com aquilo que o povo de Israel estava fazendo. O Senhor ele estava angustiado com a idolatria e com o modo com que os israelitas estavam adorando aquele bezerro a respeito dos feitos que Deus tinha feito para eles e atribuindo aquele bezerro de ouro. Então, essa angústia de alma que o Senhor ele traz para nós é a angústia compartilhada que dá no coração de Deus, Senhor. Beleza. E outra coisa que eu queria falar hoje, além de tudo isso, é gerar Cristo em nós de fato precisamos conhecer a Cristo, precisamos nos aprofundar no conhecimento de quem Ele é, entender quem Ele é de verdade, conhecê-lo mais intimamente, no jejum, na oração, na intercessão, buscar conhecê-lo de fato, porque conforme até tem aquele texto, né, que o profeta ele vai andando e águas estão nos tornozelos, depois ele anda
até que chega um ponto que não dá mais para ele andar, ele precisa passar lá, o Senhor ele é infinito. O conhecimento de Deus ele não tem fim. Conforme mais a gente vai buscando conhecer dele, mais há dele para a gente conhecer. Ele disponibiliza o coração dele, que é profundo e infinito para nosso conhecimento. É da vontade dele que nós conheçamos de fato. Só que cabe realmente exigir de nós realmente uma postura de responder esses chamados de Deus com intensidade, com verdade, sinceridade de coração, para a gente viver isso que há no coração dele, porque a gente sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas se a gente não se disponibilizar para ouvir, para viver a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, a gente não vive. Então, eu queria pedir para vocês abrirem agora Lucas 14, do 15 ao 24. Vamos lá. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado de comer o pão do reino de Deus. Porém, ele lhes disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou muitos. E à hora da ceia, mandou seus servos dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei o campo e importa vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e foi experimentá-las, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: Casei-me com a minha esposa, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos embalados, força-os a entrar para que a minha casa se enche. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Ora, eu com eles uma grande multidão. Era só tempo. Só pelo multidão. Nesse texto, Jesus ele fala a respeito de um Senhor que fez um convite para uma grande ceia, para um grande banquete. Ele já tinha preparado tudo que a gente tinha comido. O pão, não sei, mas comida de graça, é difícil de recusar. E até esse dia no trabalho, eu busquei empresa vaga, só que teve os 2 dias essa semana que o meu chefe falou: Bora lá que eu vou sair de outro lugar hoje, lugar diferente, e eu pago. Nossa, eu falei: Você está pagando, né? Tem tempo ruim não. Vamos lá e eu tem que fazer valer o que o dinheiro está pagando. Meu bem. Mas essas pessoas, a Bíblia fala que as pessoas recusaram o convite do Senhor para esse banquete, porque elas estavam com o coração nas outras coisas, nas coisas que eles estavam fazendo, nas coisas que eles estavam vivendo. Até a gente vê aqui, né, as pessoas estavam preocupadas demais com a vida. Um precisava ver o campo que acabou de comprar, o outro precisava usar e experimentar juntas depois que ele acabava de ter comprado, e outro tinha até se casado agora, e a gente sabe, né, aqui, a gente que conhece a igreja, conhece isso, sabe que o casamento é uma vontade, é uma coisa do coração de Deus. Deus ele deseja isso, ele deseja a família, os planos de Deus com os seus filhos. Só que até mesmo no casamento, ele não pode estar na frente do convite do Senhor. Se o nosso casamento, se nossas vidas, enfim, as coisas que Deus colocou na nossa mão, as coisas que o Senhor sonhou para a gente, nos tirar da presença dele, de fato, aquilo ele toma um lugar de idolatria, ele toma um lugar que não tinha estado. Aquilo é um lugar do Senhor, aquilo é um lugar que ele reservou para nós na mesa dele, para desfrutar do banquete dele. E essas pessoas, elas não aceitaram o convite, estavam preocupadas com as outras coisas, e elas perderam a oportunidade de participar do banquete do Senhor. E sabe, Jesus já chamou muitos aqui, e Jesus já chamou
muitas pessoas ao longo da história para gerar as coisas dele, para gerar os sonhos e os projetos dele para uma geração, ou para um grupo de pessoas, para uma igreja. E essas pessoas disseram não por lá com o coração de outras pessoas, e coisas até corretas, conforme a gente no casamento. Mas a gente precisa entender a responsabilidade de fato de aceitar aquilo que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos deu de incumbência, de responsabilidade. A gente precisa cumprir e obedecer o chamado do Senhor, porque a verdade é que a gente abriu mão da nossa própria vida, né? A gente agora vive para o Senhor, morremos para a nossa própria carne, para os nossos próprios interesses, e o interesse de Cristo em primeiro lugar na nossa vida. E hoje Deus nos pergunta de novo, porque até como a gente viu aqui no texto, o Senhor ele convida de novo, e Ele nos convida hoje de novo, se nós queremos participar da ceia do Senhor, se nós queremos assentar na mesa dele, e participar daquilo que Ele tem para nós, daquilo que Ele tem para nos alimentar. Ele nos pergunta se nós queremos participar de algo com Ele, se nós queremos ceiar com Ele, se nós queremos tirar dentro de nós aquilo que está no coração dele. E o Senhor ele realmente espera uma noiva, né? Que nós aprendemos isso, nós somos a noiva de Cristo, nós somos a noiva de Cristo que Ele nos deixou, e Ele nos deu uma promessa de um casamento, que Ele vai vir, Ele vai voltar e vai casar com a sua igreja. Nós fazemos parte dessa noiva, mas parece estranho para a gente que é homem, né? Mas nós somos a noiva de Cristo. E Ele não espera encontrar uma noiva que seja apática, diferente, ou que fale, nossa, beleza, você está me chamando para isso, vou ter que ir. Não, Ele espera uma noite ansiosa, uma noiva ansiosa, uma noiva que está apaixonada por Ele de fato, que deseja e anseia isso, tem dentro de si um desespero por encontrar o Senhor, um desespero por desfrutar da sua presença, por estar no lugar onde Ele está também. Eu queria ler um texto, Cânticos 5:2, um texto que eu gosto muito e que toca muito no meu coração, até no último pacto que teve lá em Noite. Enquanto a Ana ministrava a palavra, eu comecei a cantar a respeito disso, que é: eu dormia, mas o meu coração velava, o meu coração estava acordado, e eis a voz do meu amado que está batendo na porta. Abre, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia do orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como eu a tornarei de ti? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? Meu amado pôs em sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos gotejavam mirra, os meus dedos mirra com doce aroma, sobre as aldrabas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado. Eu tinha ido, a minha alma desfaleceu quando ele falou. Busquei-o e não achei, chamei-o e ele não me respondeu. Acharam os guardas que rondavam pela cidade, espancaram e feriram, tiraram o manto os guardas dos muros. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se acharmos o meu amado, e digais que estou enfermo de amor. É isso. Bom, como a gente já sabe, esse livro, na verdade, de Cânticos, é um livro escrito por Salomão e retrata poesias, enfim, textos escritos a respeito do relacionamento de Salomão com suas esposas, sua vida, que era a esposa que ele amava de fato, né? E esse livro, ele traz para a gente a revelação de, na verdade, como tem que ser o nosso relacionamento com Jesus. Porque se nós somos a noiva de Cristo, e esse é o relacionamento, o sentimento expresso na Bíblia, de como deve ser o sentimento e a ansiedade
uma noiva, de uma pessoa que ama a outra de fato, que é apaixonada pelo outro. O Senhor ele espera essa mesma resposta nossa, sabe? De desespero, de que o Senhor bateu na porta, eu já estava dormindo, mas o meu coração estava acordado, eu estava ansioso por encontrar Ele. Ele bateu na porta, eu preciso ir até Ele, mesmo que eu já tinha me trocado para dormir. Eu estou descalço, Ele está lá fora, e os meus pés eles podem se sujar de novo, mas eu preciso ter com Ele, eu preciso estar com Ele, eu preciso desfrutar da presença dEle, além de um desespero, eu preciso estar no lugar onde Ele está, mesmo apesar das dificuldades, eu me levanto, eu corro até a porta, porque eu preciso abrir, eu preciso ver. E uma das coisas mais interessantes desse texto é que quando ela abre, ela não encontra o amado. E quando ela não encontra o amado, ela fica mais desesperada ainda, porque ela fala, eu queria estar com ele, eu queria desfrutar da presença dele, mas só o que eu tenho aqui é o cheiro dele. Eu só tenho o seu cheiro. E eu preciso ter com ele, eu preciso estar no lugar onde ele está. Eu estou desesperado, eu anseio pela sua presença. Eu não posso estar distante com o seu coração, sabe? E esse é o mesmo sentimento que o Senhor espera de nós, de estar desesperado, desfrutar da presença dele. Sabe, a gente não vem para a igreja para ouvir mais uma vez o pastor falar, pregar, falar a respeito de uma coisa. A gente não vem para a igreja mais um domingo, mais um dia, para ouvir os moços tocar uma música legal. O nosso principal anseio de desespero é de estar no lugar onde o Senhor está. De desfrutar do lugar da presença dele e de fato conhecê-lo mais a mais. Porque isso, o Senhor espera o lugar do culto da igreja, dos nossos encontros com os jovens, não é um lugar que a gente vem para encontrar as pessoas, é um lugar que a gente vem para encontrar com Cristo, para desfrutar da sua presença de fato. E sabe, uma das coisas que a gente precisa realmente colocar no nosso coração é de sondar e entender em que lugar nós estamos, sabe? Uma das coisas que fala no texto da ceia, que a gente ouve toda semana, até grande parte das pessoas que estão aqui vão ouvir amanhã, porque eu estou vendo que vai ser ceia aqui amanhã, eu estou onde vai ser ceia também, não sei se não vai ser também. Então todo mundo vai ouvir esse texto amanhã, que fala a respeito daqueles que tomam uma ceia e não examinam o seu próprio coração. E conforme eu trouxe para aqui no começo, o Senhor nos convida para uma ceia, Ele nos convida para um banquete. E antes da gente, de fato, entrar nesse lugar de tomar a ceia, de desfrutar daquilo que o Senhor está querendo entregar para que a gente se alimente, nós precisamos examinar o nosso próprio coração, entender em que lugar nós estamos, sabe? Porque a gente não pode se colocar, tem uma das frases que fala no livro há pessoas que elas entram correndo em lugares onde anjos não têm coragem de entrar. Então a gente precisa entender o real peso e a responsabilidade, o real a densidade daquilo que a gente está falando, a profundidade, que é de fato o Evangelho, aquilo que a gente, para o que a gente diz sim. A gente não pode entrar correndo e andar descalço nos lugares onde as pessoas que entendem o real peso daquilo que tem medo ou cuidado, e cuidado até cuidado. E a gente precisa de fato soltar o nosso coração e deixar o nosso orgulho de lado, porque até novamente citando o livro, né, ele falou naquele momento em que estava o avivamento no auge, no ápice, assim, que os cultos já não tinham ninguém mais que dirigisse os cultos. As pessoas elas entravam na igreja e o seu único desejo era de fato desfrutar da presença do Senhor. Então assim, eu estou aqui para ouvir o que uma pessoa pode falar. Claro, Deus pode usar uma pessoa para falar comigo, mas o meu real anseio é para ouvir a voz do Senhor. Eu quero desfrutar. Glória a Deus. Eu quero desfrutar da sua presença. E eu quero viver isso que as pessoas estão vivendo. E que as pessoas estão vendo. E ele fala a respeito de as pessoas que tinham mais dificuldades para serem encontradas nesse lugar, realmente de estar totalmente arrebatado como estava o Senhor. Eram as pessoas que tinham o seu ego mais alto, sabe? As pessoas que iam lá porque, nossa,
tem muitas pessoas assim indo lá, eu conheço muito a respeito da palavra de Deus, e eu quero ir lá porque eu quero esse lugar de posição, eu quero pregar e eu quero ministrar a palavra do Senhor. Não com o intuito realmente no seu coração de ministrar a palavra do Senhor, mas de falar algo que todos queriam ouvir, que é algo que todo mundo esperava, e ganhar esse lugar de autoridade. E essas pessoas que se achavam que são muitas coisas, se achavam que tinham muito conhecimento de Deus, eram as que tinham mais dificuldade, que mais demoravam para receber Jesus de fato, para receber a visitação do Espírito Santo, como as outras que de fato entendiam o seu lugar de necessidade, necessitados, e de fato não ter nada além do Senhor, de tudo que eu preciso é Ele, é de conhecer o seu rosto, de desfrutar da sua presença. E as pessoas conheciam o Senhor muito mais rápido. Porque nós precisamos sondar o nosso coração, entender de fato o lugar que nós estamos, a nossa posição como necessitados da glória do Senhor. E que a gente pode até correr atrás das coisas que a gente vive na nossa vida, e até isso é importante. A gente buscar estudar uma escola boa, a gente buscar fazer um curso legal, a gente buscar fazer a faculdade, ou a gente buscar, enfim, entrar num trabalho bom, a gente buscar viver o plenitude, porque isso são os desejos do Senhor de fato. E Ele quer isso para a gente. Só que mais do que tudo isso, assim, parênteses, para a gente entender muitas vezes alguma coisa da Bíblia, ou alguma coisa que o Senhor fala, é importante a gente voltar. Na primeira vez que a gente vê isso aparece na Bíblia. E quando a gente fala a respeito de o Senhor proverá, né, dos nomes de Deus, né, de linguagem que a gente mais ouve, que as pessoas mais falam, e que a gente fica crendo nisso. Nossa, o Senhor Ele vai me dar as coisas, o Senhor Ele vai me dar um trabalho legal, Ele vai me dar uma faculdade boa, Ele vai fazer tudo para mim e Ele vai me dar as coisas que eu quero, porque Ele é o Deus que provê, Ele não vai me deixar passar necessidade, Ele não vai me deixar passar fome, Ele não vai me deixar passar todas as coisas, porque Ele é o Deus que provê. E de fato, Ele é o Deus que provê. Só que quando esse nome é citado pela primeira vez, é Abraão que fala isso para Isaac. Quando Isaac pergunta, meu pai, aqui estão a lenha e aqui estão todas as coisas que a gente precisa para fazer um sacrifício. Mas cadê o cordeiro? O que a gente vai sacrificar? E aí Abraão fala pela primeira vez, Deus proverá. E no final da história a gente vê que Deus provê de fato o cordeiro para o sacrifício. Então quando a gente fala, o Senhor proverá, e a gente coloca isso como se fosse o Senhor nos dá coisas, na verdade, o lugar que nasce de fato essa afirmação de que o Senhor é o Deus que provê, é que Ele é o Deus que provê o cordeiro para o sacrifício, o cordeiro para o remir dos nossos pecados, o cordeiro que morre no lugar de Isaac, e o cordeiro que é Cristo que morre no nosso lugar. Então, quando a gente fala, o Senhor é o Deus que provê, Ele já proveu, Ele é o Deus que proveu Cristo, Ele é o Deus que proveu aquele que sofreu e morreu no nosso lugar, e nós somos a sua recompensa. E esse é o lugar da gente colocar de fato no nosso coração. Então nós não devemos buscar as outras coisas em cima da afirmação do Senhor é um Deus que provê, sendo que Ele quer prover para nós de fato é Cristo, e Ele é suficiente, e Ele é maior que todas as coisas. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. O Senhor já nos deu, e este o Senhor Ele quer nos apresentar todos os dias. Este é o que nós devemos buscar de fato em todos os cultos, no nosso dia a dia, na nossa casa, quando a gente abre nossa Bíblia para ler a palavra do Senhor, quando a gente ora, o nosso anseio, o nosso desespero o Senhor é Deus que provê, o Senhor é Deus que provê o cordeiro, e eu quero conhecer, eu quero desfrutar, eu quero desfrutar desse lugar da presença desse cordeiro, porque o Senhor disse que o Senhor provê ele, o Senhor provê ele para mim, e eu quero conhecer o agora. O Senhor espera uma noiva realmente desesperada e ansiosa por conhecê-lo, por estar no lugar onde ele está, uma noiva que busca dia e noite, independente
das condições que ela está, que entende que apesar das outras coisas da nossa vida, das outras coisas que a gente de fato tem que correr atrás, mais do que tudo isso está ao lugar do Senhor. Mais do que tudo isso Ele tem que ter em nós, mais do que as outras coisas que Ele tem, sabe? Nós precisamos orar no nosso dia a dia, o Espírito Santo, faça isso que o Senhor já fez em outros tempos, faça isso que o Senhor disse, o Senhor é o Deus que provê, eu quero que o Espírito Santo gera dentro de mim, faça na minha geração, faça no meu tempo, tenha liberdade para gerar aquilo que tem no seu coração dentro de mim, Jesus. O Senhor busca de fato um tipo de gente satisfeito somente com a sua presença, que entende a plenitude de quem Cristo é. Tudo que Ele deseja nos dar realmente, o mais importante é aquilo que nós devemos buscar de fato, é a presença dEle, nada mais importa mais do que isso. E as pessoas viveram com avivamento, buscavam na igreja um lugar para receber direção, para ganhar dinheiro, ou para conhecer pessoas legais, elas de fato para Jesus. E nós precisamos entender onde está a nossa expectativa, que nós temos que receber dele, além da sua presença de fato. Voltando a responder uma das coisas que me incomodou nisso, quando eu comecei a orar e apresentei para os meus pais a ideia do impacto, é que eu vejo, e até umas coisas muito importantes para a gente saber hoje, nesse mesmo momento, se reunir em 5 lugares diferentes no Brasil, em 5 estádios. O pai falou até isso na quarta-feira, no ponto de oração. Hoje está se reunindo em 5 estádios, nas 5 regiões do Brasil. O Decente, um evento que já aconteceu em 2020, só que agora está acontecendo de novo no Brasil com uma dimensão muito maior. É organizado pela galera do Educação, eu faço parte do braço que funciona nas faculdades. E há de fato um clamor e uma fé de que o Senhor ele vai derramar sobre nossa geração. Talvez algo até muito maior que as outras pessoas viveram. E há de fato uma nuvem, uma graça, uma nova dispensação para a nossa geração. E cabe a gente se colocar nessa posição de Senhor, eu quero viver isso na minha igreja. Senhor, eu quero viver isso na minha realidade. Senhor, eu quero isso na minha vida. Eu não aceito que o Senhor passe, que a sua nuvem passe, que o Senhor derrame tanto do Senhor em outros lugares. Eu não aceito que o Senhor fale tanto com as outras pessoas, que eu ouça a respeito que em outros lugares o Senhor está passando e as pessoas estão caindo no chão, de tamanho o peso da glória que estão subindo, as pessoas se encontram com Jesus e começam a chorar e não conseguem fazer qualquer outra coisa. E eu não aceito que isso esteja acontecendo em outros lugares, não esteja acontecendo na minha vida também, não esteja acontecendo na minha igreja. De fato, o anjo do Senhor está passando sobre a terra, ele está passando pelo Brasil. E cabe a gente, de fato, se colocar nessa posição, assim como Abraão e Ló também, na mesma sequência, né? Quando viu os anjos passando, o anjo do Senhor estava passando por perto deles. E eles falaram: Senhor, não passe sem o Senhor aqui na minha casa. Não passe sem o Senhor se alimente daquilo que eu tenho para oferecer para o Senhor. Eu quero te ofertar algo. Eu quero te dar, te alimentar. Eu quero desfrutar da sua presença. Eu preciso conversar com o Senhor. Abraão ele até pergunta para onde vocês estão indo. Eu quero entender o que está no seu coração. Eu quero entender, eu quero participar de vocês. E Ló, ele fica desesperado, não, vocês não podem dormir nas praças, vocês não podem buscar em outro lugar, um lugar para você passar a noite, você precisa estar comigo, você precisa estar na minha casa. Há dentro de mim um desespero que eu não aceito, o Senhor ele passe por onde eu estou, e que passou e foi embora, e eu não participei disso. O Senhor não esteve junto comigo, o Senhor ele não esteve na minha casa, eu não desfrutei da sua presença. Por favor, Senhor, fica comigo. O Senhor entre na minha casa, vem tomar um café comigo, sabe? O Senhor ele espera de fato colocar em nós esse desespero, porque não vai ainda, Senhor. Já está tarde, eu estou nas praças ou nas balas, por favor, fique em minha casa, esteja em meu coração. Ele de fato ele bate nas portas.
portas, Ele passa, Ele bate na porta do nosso coração. Ele nos convida. Será que a nossa resposta é a mesma desse texto de Coríntios que a gente viu? A nossa resposta é esse desespero. Senhor, eu estava já quase dormindo, mas o Senhor está aqui na frente de mim, um desespero muito maior. Nos escutar por a tua presença, por estar onde o Senhor está. Encontre em nós, onde o Senhor de fato encontre em nós uma novo apaixonada e desesperada sede. O Senhor não resistirá. Ele deseja de fato encontrar esse lugar onde os corações das pessoas estejam totalmente voltados a Ele, que é onde essas pessoas de desespero encontrar o lugar da sua presença. E quando a gente se posiciona nesse lugar, volta a resposta de Deus para você e de fato manifestar a sua presença. É isso que a gente vê nas igrejas que de fato receberam hoje em dia essa sobre a nossa geração, sobre o Brasil, que nós precisamos buscar a ver na nossa vida. É isso que acontecia no avivamento da Rua Susa, é isso que acontecia no avivamento do País de Gales também. Quando as pessoas se colocaram nesse lugar de entender de fato a nação, o seu lugar de necessidade pelo Senhor, e o desespero delas por Senhor, venha e responda, e feche sua voz sobre aquilo que nós precisamos. Nós somos necessitados de Ti. O Senhor manifestou a sua glória de fato, manifestou a sua presença. Nós precisamos buscar isso para a nossa igreja, para a nossa realidade, para o nosso grupo de jovens. E por mais que assim, a gente veja hoje um grupo pequeno para cumprir isso, eu creio que de fato quem está aqui é o Senhor que ia chamar a falar assim. Porque o Senhor não precisa de todo o projeto. Ele deseja algumas pessoas para responder com aquilo e falar assim, mas é dentro de mim, eu quero participar daquilo que está no seu coração, eu quero manifestar o avivamento do Senhor de Deus para outras gerações, eu quero subir na minha geração também. E eu chamo de verdade, o Espírito Santo gere dentro de mim aquilo que o Senhor tem para a minha geração, para a minha igreja. Nós precisamos de fato colocar o nosso coração nesse lugar. Nós precisamos de fato entender o nosso lugar de necessidade. Nós precisamos do Cristo manifesto nas nossas igrejas. Sabe? Quando a gente tiver o som foi legal, os louvores foram bons, mas nossa, a pessoa que pregou hoje era uma pessoa que falava bem. Essa pessoa, meu Deus, podia ser palestrante porque tinha uma oratória excelente, não era muito no caso, né? Mas a real expectativa é de receber algo do Senhor, a real expectativa é de encontrar o lugar da presença onde Ele está, nós devemos estar nesse lugar de fato. Então, se o culto foi excelente para leve, foi um bom culto, porque a expectativa do que é de fato importante é a presença de Cristo. Então, eu queria convidar vocês para se levantar para ajudar. Eu queria pedir para vocês não deixar orar sozinho, por favor, porque essa é uma oração que não é eu que tenho que fazer por vocês, mas que cada um tem que fazer por si mesmo, sabe? Uma resposta que você tem que dar para o Senhor. E eu queria que você orasse isso de fato em voz alta, que você conseguisse ouvir a sua própria voz, pelo menos. Nós precisamos responder a esse chamado do Senhor, que há de fato para a nossa igreja, há de fato no nosso grupo de jovens, há de fato na nossa geração. Nós precisamos nos colocar nesse lugar de responder: sim, Senhor, eis-nos aqui. Nós somos teus servos. Gere dentro de nós os teus sonhos, os teus projetos. Gera dentro de nós o Cristo. Gera dentro de nós o avivamento. Aleluia, Deus. Louvado é o teu nome. Oh, glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.
Nós te louvamos, meu Deus, nessa noite, pela tua palavra, por esses jovens, Senhor, por essas pessoas que te buscam já na sua juventude. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor quem nos guardou, o Senhor quem nos salvou. Ah, Senhor, continua usando essa juventude, meu Pai, levantando esses jovens para que continuem assim, fazendo a tua obra, falando do teu amor, fazendo a tua vontade. Sim, meu Deus, aleluia. Oh, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória, aleluia. Ah,
algo de promessas tão gloriosas da parte de Deus. Você que um dia viveu este lugar de fome, de sede. Aleluia, Senhor.